Vou dar início a mais um trabalho fazendo um vaso grande, um vaso gigante. É um vaso para uma frutífera. Esse vaso ele vai ser redondo, vai ter aproximadamente 60 centímetros de altura, vai ter de 85 a 90 centímetros de diâmetro, vai ser um vaso bem grande. Para se fazer ideia do tamanho desse vaso, para fazer o molde dele, eu já usei 6 carrinhos de areia. Então, de forma que quando esse vaso estiver pronto, vai precisar de 6 carrinhos de areia para poder encher este vaso. Vou começar a modelar este vaso e depois nós vamos ver como fica este vaso, que vai ficar muito bonito. Essa areia não é o traço de massa que eu vou fazer para fazer o vaso, não. Essa areia é o molde do vaso. O molde a qual vai dar forma ao nosso vaso de cimento. É um vaso muito grande. É uma encomenda que eu recebi. É o meu primeiro vaso gigante. E a pessoa que pediu disse que, gostando, vai fazer novas encomendas. Você vê a altura que vai ficar esse vaso. Um vaso bem grande, feito no gabarito fixo, não de mesa giratória. Já já nós vamos começar a jogar massa nele. O montinho tem que estar bem feito, para não dar problema na hora da massa. Como falei no começo, é um vaso que vai pegar 6 carrinhos de areia para poder encher. Ele é para uma frutífera. Frutífera de... Quando você faz um vaso para frutífera, o bom é que o vaso seja redondo. Por quê? Porque pela mecânica, quando você faz um vaso, põe uma planta grande, de porte grande, de raiz forte, num vaso quadrado, ele encontra a raiz, encontra pontos fracos nos cantos dos vasos quadrados. E já o vaso redondo, as raízes das plantas, no caso a raiz da frutífera,
a raiz da frutífera ela vai enrolando em volta do vaso e não encontra um ponto fixo para ela poder arrebentar com o vaso. Demora bastante para chegar ao ponto do vaso quebrar por causa da raiz. Mas quando nós fabricamos, já sabendo que é para uma frutífera, nós já procuramos fazer ele bem resistente. Colocamos os arcos de arame, de vergalhão, e com vaso realmente forte, bem pesado, mas forte, que resiste mesmo por bastante tempo. O formato do vaso que eu vou fazer, eu deixo para a massa a distância de 2 centímetros, 2 dedos, em volta de toda a borda do vaso. No fundo, 2 dedos e aqui. Então, uma distância de 2 centímetros de massa no vaso. Mas agora, eu fiz essa nata de cimento, que eu vou dar um banho em todo este formato de vaso, todo esse monte, com essa nata de cimento. Eu fiz a medida de... Eu medi nesses potes de sorvete, eu coloquei 5 potinhos desses de cimento e completei com água. Então fiz uma nata bem forte que eu vou dar em toda a volta dele. Essa nata é para manter o montinho, o monte de areia pronto, formado, sem haver o risco de desmoronamento depois, enquanto a gente coloca a massa, porque é um vaso bem grande. Então eu coloco essa nata em volta, que quando eu tiro essa areia de dentro do vaso, essa mesma nata ela já fica servindo como uma primeira impermeabilização para o vaso. Que a massa de cimento puro, ela em si já é um impermeabilizante. Mas eu impermeabilizo depois o vaso também. Vou dar esse banho todo o vaso. Com a finalização da nossa nata de cimento em toda a dimensão do vaso, já vai ficando no formato até muito bonito esse vaso. Essa nata me garante um bom acabamento na fabricação desse vaso de cimento. Lembrando que as medidas dessa nata, eu usei 2 baldes desse aqui, ó, de pedreiro, de nata. Cada balde desse eu coloquei 6 potes de sorvete de medida e completei com água. E coloquei uns 2 potes também de sorvete de areia, porque o vaso é tão grande que é bom já dar uma fortalecida nele. E assim fica terminado o nosso banho de calda de nata de cimento. Em seguida nós vamos passar as medidas da massa, a qual nós vamos fazer para começar a chapar a massa nesse vaso de cimento. Passando a medida da nossa massa para fazer o vaso de cimento, eu uso 2 medidas de areia fina peneirada
com 1 medida de cimento. Então fica uma mistura de 2 por 1. Há momentos que acrescenta um pouco mais de cimento, mas a medida certa, ideal, é essa. 2 medidas de areia para 1 medida de cimento. A massa já está pronta. Eu vou começar a chapar a massa aqui no vaso. Começamos sempre com a borda do vaso, jogando na parte de baixo. Por quê? A parte de baixo vai começando a dar a espessura do nosso vaso, que vai ser de 2 centímetros. Tempo de chuva não é muito bom para trabalhar com massa, mas como já tinha dado início a esse trabalho, eu tenho que continuar. Mas tá muito bom. Tá dando. No final acaba se acertando e esse vaso vai ficar uma maravilha, um show de bola. Um vaso gigante. Eu estou finalizando a massa, colocando a massa em volta dele, mas eu vou colocar ainda umas argolas. Vou colocar 3 argolas de arame 18, esses ferrinhos para fazer estribo. Ficará uma na borda, uma no meio e outra para fortalecer o fundo. Porque é um vaso muito grande, então tem que ter um reforço. Esse arame 18 vai dar esse reforço que ele precisa. Agora foi dado uma pré-moldada no vaso. Eu vou colocar essas argolas. Essas argolas de arame 18 ou ferro 18, de fazer estribo de coluna. 3 colunas, 3 argolas. Uma grande para a borda, uma mais no meio e a menorzinha no fundo, para poder dar firmeza a esse vaso que é muito grande. Então vamos colocar esse ferro e dar continuidade.
esse é o gabarito. Esse é o gabarito que eu uso para fazer esse vaso. Como eu já disse, esse gabarito não é o gabarito de mesa fixa. Esse é o gabarito de eixo fixo. Ele que roda em volta do vaso, não o vaso que circula em volta dele igual da mesa giratória. Então vamos colocar as argolas de ferro. Como eu disse, a maior argola vai entrar na borda. A média vai entrar no meio do vaso. Nosso vaso já está ficando, chegando na fase de acabamento. Agora com uma concha, eu pego uma massa um pouquinho mais mole, a mesma medida, areia com 3 medidas de areia, 2 medidas de areia com 1 medida de cimento. Só que essa é um pouquinho mais aguada, bem molinha, que a gente vai... Essa concha que eu vou usar, na verdade, é uma frigideirazinha. Eu vou colocando a massa aqui. Pra quê? Pra ir modelando o vaso. Ó, já vai descendo a massa, fazendo todo o acabamento. E aqui já vai incluindo o pé. Ó, conforme vai descendo a massa, já vai agindo, tampando todas as imperfeições. Finalizar o nosso vaso, eu vou dar um banho com essa calda de cimento e água. Essa calda dá o toque mágico no vaso. Essa é uma calda de cimento que ela ajuda a vidrificar toda essa massa de cimento. Eu peço a vocês que não é inscrito no canal, para se inscrever no canal Garagem M Vasos. Deixe o seu comentário. Para... Eu vou estar respondendo as suas perguntas, tirando dúvidas. Então deixe seu comentário, curtida e se inscreva no canal. Vamos agora a esse banho de nata. Vai jogando a nata em volta. Aqui, esse banho de nata vai como falei, ela vidrifica
ajuda no fortalecimento, na vitrificação, ela impermeabiliza, fica o acabamento bem liso, o acabamento fica liso. Depois a gente pode pintar se quiser, mas como esse vaso eu estou fazendo já de encomenda, o cliente que encomendou prefere ele assim no cimento puro. Mas é lógico que eu vou fazer outro para deixar aqui na minha garagem, em vasos, também de amostra. Porque sempre é bom deixar um de reserva para a gente